Salve, salve, Irmandade! Hoje a gente vai abrir esse esquenta aqui do nosso grupo Estrela de Vento Solar. Então, isso significa que as vagas para o próximo curso de meditação tântrica estão abertas. O primeiro módulo, o primeiro momento, os fundamentos da meditação, como que a gente pode trazer essa prática para o dia a dia, o que ela verdadeiramente significa. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre como que esse conhecimento ancestral, profundo, transcendental, pode contribuir com a nossa jornada nos dias de hoje. E afinal de contas, se a gente parar para olhar, todos nós, praticamente todo mundo, tem um celular, tem um computador, né? Passa hoje 1, 2, 5 horas nas redes sociais, inclusive é onde muitos me conheceram também. É onde eu também já estudei muito, conheci muitos professores, muito conteúdo bom, muito conteúdo ruim também, que às vezes acontece, né, gente? E hoje a gente praticamente vive boa parte da nossa vida olhando para uma tela. Antigamente, e hoje em dia ainda existem povos que vivem assim, eles viviam assim, em meio à natureza. Eles estavam em pleno contato com a chuva, com o sol, com as florestas, com os animais. Eles conheciam os ciclos da natureza. Eles conheciam como a vida se comportava. Eles percebiam como acontecia o movimento das estrelas no céu. Então, por muitos, muitos milênios, nossos ancestrais viveram nesse contato profundo com a natureza. E desse contato profundo com a natureza surge a contemplação do universo, surge a consciência da criação. A pergunta de onde viemos, para onde vamos, o que é a existência, por que a gente existe, como isso de fato acontece e por que, como estamos todos conectados. Tem um romance escrito por Hermann Hesse chamado Siddhartha Gautama. Não é a história real de Buda, não é a história real de Siddhartha, mas é uma visão diferente de como poderia ter sido o processo de iluminação de Buda. E nesse livro tem um momento em que Siddhartha Gautama ele foi acolhido numa casa, né, logo antes dele ser iluminado, ele foi acolhido por um senhor antes de quase morrer. E ele um dia está no rio pescando dentro da canoa, depois de muitos anos de busca, sem encontrar aquilo que buscava na espiritualidade, sem encontrar a iluminação que ele tanto queria. E um dia o Senhor falou para ele: aprenda a ouvir o rio. E Siddhartha ficou, uai, como assim ouvir o rio? O rio fala, ele conta as coisas, mas você tem que aprender a ouvir. E Siddhartha começou esse exercício de ouvir o rio. E nesse dia ele estava pescando sozinho na canoa e ele para e começa a escutar o som do rio. Enquanto ele escuta o som do rio, a água fluindo, tudo acontecendo no entorno, de repente ele abre os olhos e olha na água. E na água ele vê o reflexo dele. Só que quando ele vê o seu rosto refletido na água, ele vê o seu rosto e o rosto de muitos, muitos outros seres humanos, de muitos e muitos outros seres vivos. Então ele se ilumina. Ou seja, ele compreende que tudo é uno. Ele compreende naquele momento que todos estão conectados. Ele é tudo. Ele é Deus. Mas ele não é Deus porque ele é melhor que os outros. Ele é Deus porque tudo é uma manifestação divina. Essa é a essência dos tratados tântricos. Essa é a essência da sabedoria dos nossos ancestrais. Ouvir a natureza, e não só estando no mato ou no rio, porque nem todo mundo está com esse acesso fácil, mas ouvir essa natureza interior dentro de nós. Aprender a se conectar com o nosso próprio corpo, a nossa respiração, e dessa forma acessar essa espiritualidade, acessar essa sabedoria sagrada que todo mundo carrega. A semente está em todo mundo.
mas a gente precisa lembrar como fazer ela florescer dentro de nós. Geralmente, quando se fala dos tratados tântricos, se remete que a origem deles vem dos povos drávidas, que foram povos que viveram na região da Índia, Paquistão e Tibete, uma região ali que hoje em dia está com essas 3 divisões, mas que antigamente foram grandes civilizações. Só que antes de se tornarem grandes civilizações, foram povos nômades, foram povos que viviam em contato com a terra. Foram povos que tinham seres de sabedoria chamados Nagababas, ou seja, os pais serpentes, aqueles que são detentores de conhecimento. E esses pais serpentes, eles surgem em todas as tradições do mundo com nomes diferentes. Aqui na Amazônia a gente vai chamar de pajés. Na Sibéria e algumas regiões da América Latina, xamãs. Em outros lugares vão ser os curandeiros espirituais. Em outros vão ser os druidas. Essas pessoas que são líderes espirituais das suas comunidades, que são pessoas que mergulharam verdadeiramente na espiritualidade, eles compreenderam como o que está na vida e o que está para além dela se comunica, como isso de fato acontece, como as energias circulam e influenciam umas nas outras. Eles aprenderam a navegar nos mundos espirituais. E depois de muito navegar, sempre tem que vir uma pergunta: até onde isso vai? Qual que é o ponto final realmente disso aqui? Porque quando a gente fala de eternidade, a gente pode falar que a jornada é eterna, né? Às vezes em algumas religiões tem essa, quando a gente morre a gente vira guia, ajuda os outros irmãos, lindo. E depois? Isso vai ser para a eternidade? Os ciclos de dores e sofrimentos vão ser para a eternidade? Então eles compreenderam aspectos da existência que para a maioria dos seres humanos ainda é muito obscuro. Ou são aspectos que as pessoas não querem olhar nem falar sobre, porque vai fazer elas se sentirem desconfortáveis com a vida que elas estão levando. Porque o propósito da gente compreender a espiritualidade é entender que essa vida tem valor por si só e que a gente precisa escolher como vamos viver ela. Pensar na morte nos leva a refletir como a gente está vivendo a nossa vida. Então, esses conhecimentos dos tratados tântricos, eles têm essa origem nos povos drávidas, mas muito antes deles, vem desse contexto aborígene, xamânico, onde aqueles que tinham conhecimento do mundo espiritual passavam seus conhecimentos adiante para aqueles que buscavam. E dentro da nossa imersão, dentro do nosso curso, a gente vai falar mais profundamente sobre os Nagababas, sobre esse símbolo da serpente. Por que a serpente, né? Por que ela aparece em tantas culturas, em tantas formas diferentes? Em algumas é o conhecimento, a sabedoria, em outras é a falsidade, em outras é a sexualidade. Que é isso? Por que a serpente é tão simbólica? Porque está no símbolo da medicina, da psicologia, e mais profundamente compreender que todo esse aspecto xamânico, ele vem de tradições muito mais antigas do que os povos drávidas, por exemplo. Tradições do totemismo, do animismo, onde tudo era considerado sagrado. As matas, os animais, tudo tinha uma sabedoria para aqueles que sabiam ver, para aqueles que sabiam ler, para aqueles que sabiam se conectar. Se você sentar com um pajé hoje, ele vai falar para você várias plantas que para a gente parece mato, a medicina de cada uma delas. Por quê? Porque as plantas falam com eles. Eles sabem ouvir as plantas. Eles sabem ouvir o rio. E esse é o convite para que a gente possa aprender a escutar essa sabedoria que está em nós, essa sabedoria que está no mundo e principalmente essa sabedoria que está para além de tudo e que sustenta tudo que existe. E se você sente de saber mais sobre a imersão, eu vou deixar aqui embaixo os contatos para que você possa saber mais detalhes, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas.
E logo mais a gente vai estar entrando nesse mergulho profundo de quem somos, dessa ancestralidade profunda, de profundo conhecimento. Eu tô suspeita para falar, né? Mas eu vejo o encanto que é estar com pessoas como os pajés, por exemplo, que têm tanta sabedoria de tantos anos e que foram passadas dessa forma, tradição oral. A gente chama de parampará, de coração a coração, né, de boca a ouvido. Ou seja, são tradições que, apesar de estarem escritas, os tratados eles estão escritos, mas que o verdadeiro ensinamento ele só é passado de forma oral. Não tem como passar ele por escrito, porque é uma transmissão de energia, é uma transmissão de conhecimento. Conhecimento é gnana em sânscrito, é gnana shakti, é uma energia. Então é uma transmissão de uma energia primordial. E isso só pode ser passado de um para o outro. Então, para saber mais detalhes, é só entrar em contato com os links aqui embaixo que estão na descrição. E eu espero que a gente se veja lá na nossa imersão, nesse mergulho profundo para dentro, e que vocês possam encontrar nessa jornada da vida esse caminho profundo de conexão com aquilo que você sempre foi, nunca deixou de ser, mas que às vezes a gente esquece. Até já já!